Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês e hoje, pela Tríade Educação Cripto, eu venho trazer uma análise exclusiva aqui de Sol, Solana. Vamos entender como que está essa tendência de Solana, vamos navegar pelos fractais, encontrar as maiores probabilidades, encontrar o movimento de Solana. Então a gente vai fazer análise de Solana, mas antes eu quero entrar aqui em Bitcoin, porque fizemos uma análise ontem e a gente havia mostrado, vou deixar aqui o card do vídeo acima, a gente havia mostrado aqui, ó, que havia uma probabilidade do 4 horas montar aqui, ó, um topo descendente em relação ao anterior, para talvez fazer um padrão de equilíbrio. Porém, o preço está aqui, ó, brigando aqui por um fundo ascendente aqui, ó. Será que o preço vai conseguir romper essa região anterior aqui? E quem sabe montar o fundo do diário? Então, se você não assistiu o nosso vídeo, assista, porque daí você vai conseguir encadear essa informação que eu estou te dando aqui com a tendência do Bitcoin. Então, o preço está aqui nesse momento e a gente precisa entender como que está essa possível formação aqui de fundo. Será que já temos aqui, ó? Será que isso aqui é uma tendência de baixa numa hora? Vou até aumentar um pouco, ó. Será que isso aqui é uma tendência de baixa numa hora? Ou estamos em uma pernada única aqui para depois o preço vir para baixo e montar aqui a tendência de baixa para confirmarmos aqui o topo descendente aqui no 4 horas? Então, entre aí você para ver. Nós já estamos deixando para você muitas informações aí que dá para você já estudar bastante, encontrar aí essa dinâmica que a gente sempre fala. Então, verifique aí, né? Espero que depois nos comentários ou até no grupo do Telegram você deixe a sua visão, como que está essa tendência aqui do 1 hora. Vamos lá. Então ontem inclusive, em determinado momento do gráfico, a Tríade entrou numa operação aqui, ó. Eu vou abrir para vocês porque não é muito comum disso acontecer, mas entramos aqui numa operação. Então eu vou fazer a narrativa rápida aqui, ó, só para poder deixar um entendimento. Olha só, ontem estávamos vendo essa estrutura aqui, ó, bem deficiente aqui, ó, no 15 minutos. Isso aqui está mostrando aqui no 15 minutos, mas na verdade é do 1 hora, onde havia uma probabilidade aqui, ó, de um rompimento sem continuação. Havia uma probabilidade de um rompimento sem continuação dessa estrutura aqui, ó, desse ponto aqui do gráfico. Já havia um rompimento sem continuação, então poderia ser que acontecesse. E o que a gente fez? Entramos numa operação short aqui. E por que short? Porque tem aqui informações dentro dessa tendência aqui do 15 minutos, também numa hora, que o preço precisava encontrar aqui um descanso. Touros estavam imprimindo aqui uma energia e tem indícios aqui que o preço precisava encontrar um descanso, mas não foi nesse momento. E o que a gente fez aqui, ó? Peraí, deixa eu voltar aqui que eu perdi a minha imagem. Ah, tá aqui. O que a Tríade fez? Aguardou o preço andar, porque já estava mostrando sinais, e fizemos aqui um preço médio. Trouxemos o preço de entrada para essa região aqui, ó. Então fizemos um preço médio, puxamos o nosso preço, porque nossa intenção era lucrar aqui num short, puxamos o nosso preço aqui para cima. Então, essa primeira entrada aqui, a gente atacou o preço à medida que ele ia subindo e finalmente, como os sinais já estavam mostrando, o preço encontrou aqui os ursos defenderam a região e touros já estavam fragilizados, acabou virando um ataque de urso e saímos aqui, ó, bem nessa ponta aqui desse movimento. Então, essa operação durou algum tempo, né? Durou algumas horas e hoje cedo
aguardamos, fizemos algumas saídas parciais aqui, mas aqui foi o final da operação nessa região. Fizemos aqui 433% praticamente nesse trading aqui. E hoje fizemos uma outra entrada aqui, ó. Fizemos uma entrada nesse ponto do gráfico. Quando ursos já estavam dominando, touros tentaram pegar o preço meio que desesperados aqui, não deram sequência e aguardamos aqui um momento em que o preço não ia conseguir subir e fizemos aqui mais um trade de 358%, 359%. Fizemos uma parcial, mais ou menos nessa região, e saímos bem no fim do movimento. Saímos bem no fim do movimento. E olha só, se a gente não tivesse essa técnica, o preço já chegou novamente no preço de entrada aqui, ó. Então, se a gente não tivesse essa técnica, o que seria da gente, né? E agora, será que a tríade entrou numa operação aqui, ó, nessa região? Deixe aí nos comentários, deixe se você é da nossa comunidade do Telegram, deixe aí o que você acha, se estamos aqui num short, já fizemos um long, o que você acha? Bom, vamos lá para a nossa análise de sol. Eu não analisei sol ainda, vamos entrar agora para ver o que está acontecendo em sol. Então esse é o gráfico de Solana. Vamos entender do que se trata essa tendência aqui de Solana. Já tem aqui um comportamento muito típico que a gente está vendo em alguns ativos, mas vamos entender aqui. Solana veio aqui de uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, encontrou seu fundo aqui, provavelmente fez uma tendência de alta, aqui está um pouco achatada, não dá para ver muito bem, mas aqui tem uma tendência de alta, e o preço veio, já disparou muito próximo do topo anterior, veio fazer uma correção nessa região, e agora o preço está aqui. Será que temos topo aqui no mensal? Essa é a nossa tendência macro, uma tendência de alta que o que me chama atenção aqui claramente é que houve um rompimento sem continuação de uma tendência macro. Isso fez com que o preço, ao romper essa região, não continuou e já caiu aqui na faixa de 50% até o momento. Então, muita gente desesperada, caiu, comprei no topo, agora vai subir, mas não se trata disso. Temos que olhar aqui todos os movimentos do gráfico, entender. Sabemos que de uma tendência de baixa aqui, agora o preço certamente encontrou uma tendência de alta. Mas olha só, essa característica aqui da tendência. Por isso que é tão importante a gente entrar aqui no mensal para ver o que está acontecendo, para embasar todo o nosso rastreio posterior. O fractal maior é o mensal, então ele que vai dar para a gente a direção aqui, a diretriz para a gente poder se embasar corretamente. Olha como é que o preço, depois desse rompimento sem continuação, chegou muito próximo do fundo anterior. Isso é um comportamento comum que a gente tem visto aí nas nossas análises. Por que está caindo tanto? Porque tem comportamentos aqui que a gente precisa interpretar. Então, que rompeu sem continuação um topo histórico, fez um novo topo histórico, mas como que se deu esse comportamento aqui? Totalmente fragilizado. Totalmente fragilizado. Isso aqui, se fosse forte o suficiente, era para ter rompido e o preço estaria construindo acima dessa região aqui. Mas não é o que aconteceu. Então a gente lê o gráfico passa as informações e a gente faz a leitura correta, a gente incorpora essas informações para trazer para os tempos menores e entender do que se trata. Vamos entrar aqui no semanal e ver como que está. Nitidamente aqui o semanal mostra a tendência, ó, do mensal. Aqui tem tendência no mensal. E agora, construindo um topo, vamos deixar só essa ponta aqui para a gente entender, olhando para o semanal, como que está o mensal. Essa é a ideia. Então a gente vê esse candle
aqui que foi o candle do rompimento, provavelmente, pode até ser que seja esse anterior aqui, ó, foi esse anterior. Então tem, olha só o semanal mostrando aqui, abrindo, desconstruindo o mensal, como que a gente vê melhor. Então esse candle aqui, ó, já foi um candle que rompeu sem continuação, o preço na última tentativa de poder manter aqui a tendência de alta do semanal, ele encontrou esse suporte aqui, fez um suporte referente a uma região anterior aqui e rompeu sem continuação. Desculpa, rompeu sem continuação. Então, dois rompimentos sem continuação que levou o preço a romper a última região que ele fez aqui, porque isso aqui nem é um fundo, na verdade. O preço que o mesmo candle que está tentando montar o fundo é o que está montando o topo. Isso aqui é muito difícil que aqui dentro a gente veja no micro dele uma tendência aqui de alta para dizer que isso aqui é um fundo. Então a gente considera talvez isso aqui como fundo. Bom, essa parte não precisa nem se aprofundar muito. O que mais importa para a gente é dessa extremidade até o momento atual. O que acontece aqui nessa tendência aqui? Vemos aqui uma pernada única. Essa pernada única aqui, ó, vai mostrar para a gente, provavelmente no diário, que temos uma tendência de baixa. Ó, como é que a nossa tendência de baixa está aqui? Olha como é interessante a gente ter esse ponto de vista aqui puramente do gráfico. A gente, sem entrar aqui no diário, a gente já consegue entender o que está acontecendo. Então vemos aqui essa tendência de baixa aqui no diário, que já dura um bom tempo. Desculpa o traçado aí, não está muito bom, mas ó, tendência de baixa. E agora o preço tenta, aqui ó, vamos para o rabicho do preço novamente, aqui entender o que está acontecendo nesse ponto aqui do gráfico, que é o que interessa para a gente. A gente vai fragmentando aqui toda a tendência e vamos encontrando aqui como o movimento está acontecendo em tempo real. Então aqui, o movimento está aqui, está dentro do diário. O que o diário tem aqui? Será que o diário está tentando montar um fundo ascendente? Será que esse fundo ascendente, distante desse possível topo, já formou um novo topo aqui, ó, e está vindo para baixo para dar sequência na tendência de baixa aqui do diário? Por quê? Onde está aqui o fundo ascendente, o romper do topo anterior? Não tem. Só vemos aqui topos descendentes, topos descendentes, topos descendentes, todo instante topos descendentes. Mas como a gente está aqui no diário, precisamos entrar aqui no 4 horas e ver esse ponto do gráfico aqui, ó, do que se trata, o que acontece com essa tendência aqui. E assim como a gente viu ontem na nossa análise, olha como é que Sol acompanha a direção do rei, né, do índice do mercado, do Bitcoin. Até agora não temos aqui essa quebra dessa tendência. Não temos essa quebra dessa tendência aqui do 4 horas ainda. Não formou aqui um topo no diário. Então o que a gente vê com essa movimentação expressiva aqui, ó, que até voltou no mesmo nível anterior, ó, é um movimento do 4 horas. Vamos voltar aqui no diário para a gente olhar para isso. Vou olhar para isso aqui novamente, olhar, isso aqui é do 4 horas, que parece que está aqui no diário, montando uma tendência de baixa, nada mais é. Então essa desconstrução traz para a gente essa clareza de entender o que está acontecendo aqui. Então tendência de alta aqui, tendência de alta, ó, tendência de alta aqui, ó. Tendência de alta até o momento, não temos tendência de baixa, que não temos topo aqui no diário. Temos o fundo do diário, uma busca de um topo aqui ainda. Então, para poder isso fazer sentido aqui, temos que ver em algum momento aqui, bom seria se a gente visse uma tendência de baixa aqui, ó, para que a gente olhasse para isso aqui como uma pernada ainda, que está aqui tentando montar estrutura para que a gente veja talvez isso como topo do diário. Porém, se depois dessa tendência de baixa se formasse aqui, era como se fosse uma obrigação dos touros levar o preço para cima. Por quê? Se ele levando o preço para cima, a gente volta no diário, isso aqui seria um fundo do semanal. Isso aqui seria um fundo do semanal. E o semanal, o que ele buscaria depois disso?
para ser o topo aqui do mensal. O semanal ia buscar um topo descendente e ainda havia essa probabilidade de romper para baixo. Toda essa região aqui, ó, caramba, mas está difícil manter aqui, ó. Toda essa região aqui está com essa energia lateral ainda, e o preço poderia muito bem fazer um rompimento sem continuação e dar-lhe tendência de alta para que tudo isso que aconteceu aqui em Sol, esse rompimento sem continuação no semanal, que reflete no mensal, que a gente vê o diário com essa tendência de baixa, que ainda ia ficar para trás, e a gente poderia ver aqui o preço conquistar aqui novos patamares de alta. Estávamos aqui no 4 horas. Vamos entrar aqui numa hora para a gente olhar para essa tendência aqui do 4 horas. Agora temos aqui, ó, dentro dessa tendência do 4 horas aqui, ó, possivelmente a formação do topo aqui do 4 horas. Então o preço está buscando aqui, está tentando montar um suporte acima desse nível aqui, ó. Para quê? Para tentar inverter a tendência, mas como que já está lateral, como o preço vai perdendo energia. A gente olha para essa tendência aqui, ó, e a gente não vê energia, né? Está uma tendência frouxa, uma tendência que está tentando ir para algum lugar e nem ela sabe exatamente qual é. Tem esse range de preço interessante aqui, ó, que o preço está aqui. Montando esse suporte, provavelmente essa faixa de preço aqui, se o preço subir com energia, é o ponto principal que precisa enfrentar. E qual a maior probabilidade depois disso? Talvez um padrão de equilíbrio. O preço precisa montar uma estrutura. Se quiser subir com vigor, subir com crédito para poder manter aqui a estrutura de alta, é bom que a gente veja esse desenho muito nítido. Tem que ser nítido. Assim como a gente viu aqui, ó. Por que o preço desceu tanto? Porque está nítido. Aqui, ó, uma tendência super saudável. Esse tipo de tendência que a tríade gosta. Isso aqui que a gente procura, porque aí a gente vai surfar uma onda limpa aqui, sem muito atrito. E olha aqui a escala desse preço. Olha só a escala desse preço aqui em relação a esse. Olha só os comportamentos diferentes. Olha quantas chaves estou deixando aqui para vocês. E por falar em chave, prestem bastante atenção. Na segunda-feira, dia 10, a Tríade Educação Cripto vai fazer uma live especial para você conhecer um pouco mais sobre a nossa dinâmica, sobre como que a gente olha para o gráfico, quais os elementos principais que a gente olha para o gráfico. Você vai poder participar, fazer perguntas diretamente e entender um pouco mais como que a gente é tão livre para fazer as nossas operações. Aqui não tem nenhum tipo de opinião, não estou dando opinião nenhuma, aqui o gráfico está me dizendo e a gente está reproduzindo, a gente está aproveitando aqui as ondas do mercado conforme as probabilidades. Então, na segunda, dia 10, esteja conosco, participe da nossa live, porque a gente vai aquecer vocês para algo muito maior, onde vocês poderão ficar mais libertos muito antes do que vocês imaginam. Vocês vão se separar da maioria das pessoas que tentam entender o mercado, que está aí muitos anos tentando e não tem resultado nenhum. Só apostando, só apostando, só apostando. Então vamos parar de apostar e vamos ter liberdade, ter atitude, ter controle, ter independência. É muito difícil que você consiga fazer algo para você se existe outra pessoa, outras pessoas dizendo tudo o que você precisa fazer. Então, para você poder fazer para você, você precisa ter controle, ter conhecimento. Então, a Tríade quer te transferir esse conhecimento que nós temos para você poder fazer suas operações com total liberdade. E vou falar uma verdade: esse caminho é sozinho. Por mais que não somos competidores, esse caminho é sozinho e precisa ser sozinho. A gente aprende muito com outras pessoas, mas a gente não pode depender dessas pessoas. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem esse vídeo, comentem, se inscrevam, participem da nossa comunidade do Telegram. Aguardo vocês. Até o próximo vídeo.
Grande abraço, fiquem com Deus. Até segunda!